Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, de um Orçamento de Estado espera-se visão e ambição. Como documento fundamental, espinha dorsal daqueles que são os objetivos estratégicos, as prioridades políticas e as apostas sustentadas de médio e longo prazos, é por ele, por excelência, que se mede e se avalia o rumo em que o Governo se propõe conduzir o país. É claro que a justeza e o acerto do aqui exposto depende da seriedade e da transparência com que ele for, primeiro, elaborado e depois executado. O currículo do seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro, neste particular, é tudo menos abonatório. Quando olhamos para os dois exercícios orçamentais levados a cabo pelo atual Governo, o de 2016, já encerrado e com a conta apresentada, e o de 2017, trilhando sem novidade o mesmo caminho, desgraçadamente, temos de concluir que essa seriedade e essa transparência orçamentais não passaram de desavergonhadas ficções. Como os dados oficiais e todas as avaliações independentes exuberantemente demonstram, foram orçamentos mentirosos. Foram orçamentos em cuja execução o Governo deu uma volta de 180 graus na estratégia proclamada, reverteu objetivos, abandonou prioridades e desistiu de apostas sem nunca o dar a conhecer nem ter a frontalidade de reconhecer. Afinal, aquilo que a Assembleia da República aprovara e que as pessoas, os agentes económicos e, particularmente, os serviços públicos tanto esperavam, ficou longe, bem longe do executado. Diga-se que com a cumplicidade sonsa de uma maioria parlamentar que sempre fingiu não perceber a farsa e sistematicamente preferiu demitir-se da exigência do cumprimento do aprovado, como é de regra em democracia. O triste espetáculo da encenação de espanto ensaiada pelos parceiros da maioria social comunista, ao ser exposta e revelada a real expressão dos cortes cegos operados pelas cativações, do histórico garrote ao investimento público, ou da trajetória do endividamento e do crescimento dos pagamentos em atraso, só rivaliza em dimensão com a mansidão que exibiram meses a fio no encobrimento de uma realidade que lhes era de todo impossível desconhecer. Convenhamos, pois, que a matéria orçamental nada tem de edificante o comportamento e o exemplo deste Governo e da singular maioria de 5 partidos que nesta Câmara o apoia. Ainda assim, senhoras e senhores deputados, é nossa obrigação, ao analisarmos e discutirmos o Orçamento do Estado, interrogarmos-nos qual é a visão e qual é a ambição que deste documento e do debate que sobre ele aqui travamos podemos retirar. É este um orçamento que denota plena consciência e sem reservas assume, na plenitude, a prioridade da emergência nacional, de uma empenhada e decisiva resposta à tragédia de Pedrógão, tragédia que teve lugar 4 meses antes da sua entrega a esta Assembleia, emergência desesperadamente reforçada pelo colapso do Estado na proteção das pessoas e do território no passado mês de outubro? É este um orçamento que estanque a míngua a que nos últimos 2 anos serviços públicos essenciais, da saúde à segurança, da educação aos transportes, têm sido votados cegamente pela opção política do Governo em privilegiar a distribuição de dinheiro
para grupos específicos à custa da qualidade e, em alguns casos, da falência ou ruptura na prestação de serviços públicos que o Estado a todos deve prestar? É este um orçamento que aproveita com inteligência os ventos favoráveis do momento cíclico de crescimento económico, alavancado pela conjuntura positiva dos nossos parceiros comerciais, pelo boom das receitas proporcionadas pelo turismo, as gordas transferências de dividendos do Banco de Portugal ou o baixo preço do petróleo, para reduzir a despesa estrutural, que é rígida, e para baixar nominalmente a dívida, realizando uma efetiva consolidação orçamental? É este um orçamento que aposta na estabilidade fiscal e no incentivo dirigido às empresas e aos setores mais dinâmicos para criar as condições e promover a captação de investimento, a criação sustentada de riqueza, ou dinamizar o tão necessário crescimento da poupança nacional que lhes é pressuposto incontornável? É este um orçamento que apresenta e nos permite percepcionar uma estratégia sustentada de desenvolvimento no médio e longo prazos, alicerçada numa concreta capacidade reformista, que nos permita antecipar e responder à evolução permanente dos nossos concorrentes numa economia que se desenvolve numa imparável lógica de globalização? É este um orçamento que arrepia caminho na insana aventura de replicar a maioria dos erros que nos trouxeram em 2011 à antecâmara da bancarrota e que rompa com a estúpida ideia de acreditar na hipótese de que é possível fazer tudo da mesma maneira e esperar que desta vez o resultado seja diferente. Senhoras e senhores deputados, com certeza que cada um de nós pode ainda formular outras ou mais interrogações, mas alguma deputada ou deputado deste Parlamento pode, em consciência e sem reserva mental, responder afirmativamente a todas, ou pelo menos a uma confortável maioria das questões enunciadas? Questões que obrigatoriamente a todos devem interpelar? Pela parte da bancada do Partido Social Democrata, honestamente, não encontramos neste orçamento, nem retiramos do debate que hoje e ontem aqui travamos, uma resposta afirmativa que seja a qualquer destas questões que são para nós determinantes. Este é antes um orçamento que está desenhado pelo Governo e pela maioria que o apoia, não como um orçamento do Estado em sentido próprio, com uma estratégia compreensível de dinamização do desenvolvimento e da criação de riqueza, uma estratégia que favoreça um progresso sustentado dos rendimentos das pessoas, das famílias e das empresas, da qualidade de vida de todos os portugueses, e não só de alguns, que trate com a equidade exigível, sem discriminação partidária, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Uma estratégia ao serviço do interesse coletivo e da resposta às emergências nacionais. Está desenhado, sim, senhores deputados, como um orçamento de facção, cujas prioridades apontam para a satisfação de interesses, porventura legítimos, mas particulares, de grupos, de corporações ou de setores da sociedade que a maioria parlamentar julga integrarem ou poder virem a integrar os respectivos núcleos duros das suas bases social e eleitoral de apoio. É um orçamento muito mais virado para o vosso umbigo do que a cuidar do futuro do país e das atuais e futuras gerações de portugueses. Sem surpresa, portanto, os senhores darão todas as mãos para empenhadamente o aprovarem e nós, convictamente,
optaremos pela sua rejeição. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o debate orçamental que agora cumpre a sua primeira etapa abre caminho a uma nova fase da presente legislatura. Desbaratado o estado de graça junto dos portugueses e com sinais de esgotamento dos favores mediáticos, vivemos hoje num ambiente político ainda indefinido, em que a coesão da maioria que suporta e exerce o poder oscila entre a desconfiança e a dissimulação. Enquanto uns não sabem bem com o que podem contar, noutros agudiza-se a duplicidade de comportamentos, ora criticando e distanciando-se, acenando até a ameaça de uma ruptura, ora assumindo a primeira linha de defesa militante de medidas e de posições, mesmo quando em flagrante contradição com aquilo que sempre defenderam e que a outros violentamente criticaram. É um clima pouco recomendável, que inevitavelmente acentua a predisposição para uma navegação à vista e que nada de bom pronuncia para o país. Mais do que nunca, só quem nada percebeu é que não vê ou não quer ver a necessidade de uma clarificação política. Uma clarificação política a que, até agora, os parceiros da coligação social comunista se têm olimpicamente furtado. Uma clarificação que, sobretudo em política, só se faz pela afirmativa e não por um somatório heterogéneo de negativas. Teve o Governo a oportunidade, nesta Assembleia, de proceder a essa clarificação, apresentando uma mais do que necessária moção de confiança, depois do impensável que aconteceu sob a sua responsabilidade na condução do Estado e da administração. Necessária, Sr. Primeiro-Ministro, não só por óbvias razões políticas, atendendo à natureza minoritária do seu governo, mas, acima de tudo, necessária em nome dos valores da decência e da humildade democrática a que o exercício do poder deve obedecer em democracia, sob pena de quem não as tem o não merecer. Se a resposta tivesse sido negativa, poupava-se o país ao faz de conta dos partidos que formalmente o suportam pelo seu voto fiel nesta Câmara, para nas ruas e no espaço mediático alimentarem contestação, aqui e ali simularem indignação e objetivamente lhe irem condicionando as opções. Se a resposta tivesse sido positiva, então sim, haveria um efetivo reforço do mandato do Governo, que, sendo minoritário, assim passaria de uma maioria parlamentar meramente oportunista a contar com o apoio de uma não mais dissimulável maioria governamental. A verdade é que o Primeiro-Ministro não teve a coragem política de enfrentar essa clarificação, de afastar os atuais equívocos e de legitimar a sua autoridade para a adoção das medidas difíceis e para os consensos inadiáveis que a governação tem pela frente. Mais uma vez, a sobrevivência política falou mais alto do que o sentido de Estado e do interesse nacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a perversidade dessa opção de fraqueza ficou bem patente nestes 2 dias de debate. Ainda a posição não saiu do adro e assistimos já a um esticar de corda entre as bancadas da maioria e o Governo, no que nos leva a prever o pior. Não pelo risco de descaracterizar o orçamento, uma vez que as suas características de todo em todo se recomendam. O problema é precisamente o contrário. É o de agravar tudo o que ele tem de mais errado, penalizando mais as empresas, dilapidando-lhes competitividade, ou acrescentando mais despesa fixa, a coberto de receita que é conjuntural, exatamente o erro
que nos colocou na dependência das imposições externas em 2011. A atitude do Primeiro-Ministro e dos deputados socialistas e também alguns bloquistas e comunistas, em múltiplas intervenções neste debate, foi de resto bem esclarecedora. Na ausência de autoridade política própria, optaram, no terceiro ano de responsabilidade orçamental, pelo ridículo de voltar a agitar os papões da governação anterior, que sabe, num claro esforço de reavivar aquele que sabem ser o único cimento que une a maioria social comunista e, com isso, tentar aplacar as reivindicações mais histriónicas. Não faço ideia se vão ter sucesso nessa atitude pobre e defensiva. Mas todos percebemos que ela é filha da fraqueza em que os senhores se colocam. A bancada social-democrata não entrará nessa barganha, nesse leilão de ver quem dá mais. As propostas que formularemos na especialidade procurarão corrigir aspectos particularmente gravosos da vossa proposta e enunciar medidas e políticas públicas que o país não está, mas devia estar a prosseguir. E devia estar para responder às emergências inadiáveis, para aproveitar a conjuntura de crescimento, prevenindo a repetição das aflições por que passámos em 2011, para tratar do presente, preparando o futuro, a pensar em Portugal e nos portugueses e não na sobrevivência política da atual solução governativa. Muito obrigado.